Há 3 anos, um vírus até então desconhecido no Brasil mudou o destino de muitas famílias. O Zika vírus atingiu em cheio o nordeste do país e marcou uma geração vítima da microcefalia, uma má formação que prejudica o desenvolvimento do cérebro dos bebês. Em Pernambuco, o estado mais afetado pelo Zika vírus, famílias denunciam o descaso do poder público e pequenos brasileiros lutam para sobreviver. Nossa equipe foi até lá e mostra essa situação ainda hoje. E você vai ver também. Aqui no Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal pede na Justiça o repasse direto de verbas federais para o Fundo Estadual da Saúde. E em Petrópolis, também no Rio, Casa da Morte será transformada em centro cultural. Prefeitura de Petrópolis deve dar agilidade ao pedido de tombamento de um dos principais centros clandestinos de tortura do regime militar. Projeto do Ministério Público pela Educação realiza audiência pública em Sergipe. Evento reúne gestores de escolas de 6 municípios. Na pauta, os avanços do projeto e as políticas adotadas nos municípios do Baixo São Francisco. E você sabia que é proibido fazer campanha política em templos religiosos? Fique de olho no MPF nas eleições. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Famílias de crianças com microcefalia lutam para garantir assistência e qualidade de vida em Pernambuco. O estado teve o maior número de casos de Zika vírus. O surto começou em 2015 e atingiu 21 estados. Pais, organizações sociais, profissionais de saúde e o Ministério Público querem evitar que o futuro dessas crianças caia no esquecimento. A reportagem é de Afonso Bezerra. Há 2 anos que a rotina do casal Bárbara e Moab mudou radicalmente. É que o filho deles, Bernardo, foi uma das crianças que nasceram em Pernambuco com a síndrome congênita do Zika vírus. E um dos sintomas é a microcefalia. Ele tá sugando ali a mamadeira, ele tá sugando e tá conseguindo engolir, mas ele não consegue comer na colher. Porque a comida vai na boca dele e fica lá. Aí a comida tem que escorrer. Isso é falta de quê? Falta de reabilitação. É falta de fono capacitado na rede. É falta de uma terapia mais intensiva. Atenta aos casos como o de Bernardo, o Ministério Público Federal de Pernambuco promoveu uma reunião preparatória com a presença de organizações sociais, representantes do poder público, profissionais de saúde e famílias de crianças com microcefalia. A iniciativa do encontro partiu de um projeto do próprio MPF, com a finalidade de não deixar que o tema da microcefalia caia no esquecimento e cobrar das autoridades públicas ações concretas. Durante o encontro foram apresentadas as demandas das famílias de crianças com microcefalia aqui em Pernambuco. As queixas vão desde a dificuldade de acesso aos serviços públicos de saúde até a ausência de um protocolo de atendimento no estado. Uma outra questão que elas trouxeram também se refere à assistência às próprias mães ou outros familiares que cuidam dessas crianças durante tempo integral, muitas vezes com questões difíceis de saúde e que precisam se locomover o tempo todo. Muitas delas largam seu emprego e elas relataram que têm se sentido desassistidas. As mães das crianças com microcefalia e doenças raras apontam diversas dificuldades, em especial quando precisam do serviço público. Nós somos 539 mil pessoas aqui no estado, estima-se, e a gente precisa de políticas públicas num todo, né? A gente quer que não só a saúde cuide dessas pessoas, mas a educação e a assistência social. O governo do estado, o único ente público representado na reunião, garantiu que existem ações de assistência aos pacientes com microcefalia.
e que ainda não há um protocolo específico na Organização Mundial de Saúde sobre o caso. O Estado tem se articulado com os diversos setores, multidisciplinares, da questão da assistência social, demandado a necessidade de estar participando de outras secretarias do próprio Estado, da assistência social e da mulher, para buscar uma completude na oferta de serviços de capacitação para essas mães. A importância desta casa é não deixar que esse assunto caia na invisibilidade, como tantas outras doenças raras. É sempre expor e mostrar para a sociedade que as crianças estão aqui e elas precisam, sim, de uma assistência de qualidade. O Rio de Janeiro vive uma das piores crises na área da saúde da última década. O colapso da rede estadual sobrecarrega também emergências e ambulatórios dos hospitais federais da capital. No interior, a falta de repasse das verbas constitucionais para os municípios muitas vezes limita o atendimento à população. E é ela que sofre todas as consequências. Por isso, o Ministério Público Federal resolveu agir novamente. Nós vamos até o Rio de Janeiro saber qual é a novidade com a Janaína Toscan. Janaína, o que o MPF pediu dessa vez? Olá, Eliane. A Procuradoria entrou com um novo pedido no Tribunal Regional Federal da 2ª Região para obrigar o governo do Rio a transferir R$ 1,3 bilhão para o Fundo Estadual da Saúde. Esse valor corresponde ao que não foi destinado à área entre os anos de 2013 e 2015, descumprindo o mínimo constitucional de 12% para o Orçamento Estadual da Saúde. Segundo os desembargadores, parte desse valor teria sido usado para pagar outras despesas. Já havia uma decisão favorável à devolução desses recursos, mas a liminar foi suspensa por um desembargador de plantão durante os Jogos Olímpicos. Agora o MPF decidiu pedir de novo a revogação da suspensão da liminar e exigir que o Estado cumpra imediatamente com a sua obrigação e devolva o que deve à saúde do Estado. Nesse caso, R$ 1,3 bilhão. Janaína, você fala nesse caso porque já tem outras ações em que a Procuradoria exige o repasse de recursos para o Fundo Estadual de Saúde? Isso mesmo, Eliane. Numa outra ação, o MPF pede a destinação de R$ 2,9 bilhões para a saúde do Rio de Janeiro, direto das verbas federais para o Fundo Estadual. Essa ação é referente ao ano passado e até o Tribunal de Contas do Estado, nesse caso, reconheceu o cumprimento de apenas metade da cota mínima obrigatória. Os mais prejudicados são os 92 municípios do estado, que não receberam as verbas a que tinham direito em 2017. Olha só o que diz a procuradora. Nós verificamos que o Estado, de fato, ele empenhava 12% dessas verbas, que é o mínimo constitucional dele, liquidava, mas não efetuava pagamento para o fornecedor ou transferia para o município esses valores. O município sente a falta dessa verba, porque ele precisa dela para continuar prestando aqueles serviços da atenção básica, de fornecimento de medicamentos também, do programa de imunização, da própria vigilância, do controle de vetores. São muitos os problemas que precisam de atenção e de uma ação concreta no Brasil. E uma boa oportunidade para mudar é com o seu voto. Já está chegando o dia das eleições, 7 de outubro. O que os candidatos podem ou não fazer é o que você confere agora no MPF nas eleições. Igreja para você. A igreja para mim representa um local de oração, de paz, de família. A gente vai ali para meditar, para orar. Exatamente. A lei proíbe a campanha eleitoral dentro de qualquer templo religioso. As instituições também não podem fazer doações, direta ou indiretamente, para candidatos de qualquer crença. Os eleitos podem ser punidos com a cassação do registro e até mesmo do diploma. Ajude o Ministério Público Federal a fiscalizar as eleições e a combater as irregularidades. Viu alguma coisa errada? Denuncie. Basta baixar o aplicativo para celular, Saque MPF, ou então ir até a Procuradoria Regional Eleitoral aí no seu estado.
E no próximo bloco você vai conhecer a Casa da Morte. O local onde eram realizadas torturas durante o regime militar vai se transformar em um memorial no Rio de Janeiro. A intenção é tentar transformá-lo num lugar de memória, até por um aspecto educacional das atuais e futuras gerações. A reportagem completa você acompanha daqui a pouquinho no próximo bloco. A Casa da Morte, um antigo centro clandestino de tortura e assassinatos durante a ditadura militar em Petrópolis, no Rio de Janeiro, vai virar um memorial. O Ministério Público cobra a desapropriação do terreno e espera que o local se torne um centro histórico, não apenas para relembrar, mas para evitar a repetição de erros do passado. A Casa da Morte, em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, é uma propriedade particular. Os moradores têm hábitos comuns, como os de qualquer outra residência. Com janelas abertas e flores no jardim, o imóvel nem parece hoje o que foi no passado. Entre o final da década de 60 e o início dos anos 70, anos de chumbo da ditadura brasileira, o imóvel foi um centro clandestino de tortura, execução e diversas formas de violação dos direitos humanos. De acordo com a Comissão Municipal da Verdade de Petrópolis, pelo menos 22 presos políticos foram mortos nesse local. Eram militantes destacados, dirigentes de organizações que eram trazidos para cá para se extrair o máximo de informações deles que pudesse comprometer outros membros, né, outras pessoas que faziam a contestação da ditadura militar na época e que pudessem levar à captura também dessas pessoas. Inês Etienne Romeu foi a única presa política que saiu viva da Casa da Morte. Foi também quem denunciou o que aconteceu na casa à Comissão Nacional da Verdade, que investiga os excessos do regime militar. Inês morreu em 2015, aos 73 anos. A Casa da Morte faz parte de diversas páginas da história do Brasil. E por isso existe um esforço para que esse passado não seja esquecido. O objetivo é fazer com que a casa vire um memorial, um centro de memória e verdade, para que ninguém esqueça nem repita o que aconteceu aqui. O problema é que desde 2012, os pedidos de desapropriação e tombamento do imóvel ainda não surtiram efeito. O Ministério Público Federal pediu mais agilidade à Prefeitura de Petrópolis para resolver a questão. Além do aspecto de tempo em que esse procedimento, esse processo, ele está tramitando, e aí eu digo a tentativa de desapropriação, né, mais a tentativa de tombamento, aí desde 2012, né, além desse aspecto, tem um aspecto também de urgência, né, de proteger o lugar. Petrópolis é uma cidade histórica, cheia de locais que resgatam o passado. A intenção é que a Casa da Morte seja mais um, dedicado à cultura e à educação. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, reuniu-se com as Procuradoras-Gerais de Portugal e da Espanha para tratar das investigações criminais em tramitação entre os países, especialmente pedidos de cooperação em investigações criminais. Tráfico de pessoas e questões ambientais também estiveram na pauta do encontro. 4 empresas farmacêuticas processadas pelo Ministério Público Federal foram condenadas pela Justiça por venderem remédios ao governo do estado de São Paulo com preços acima do permitido em lei. As empresas terão de ressarcir o estado e ainda pagar indenização de R$100 mil por danos morais coletivos.
No Piauí, o MPF ajuizou a ação para que seja ampliado o número de vagas nos presídios do estado, a contratação de mais agentes penitenciários e ainda a adoção de medidas para melhorar a segurança. De acordo com o Ministério da Justiça, o estado tem o segundo pior sistema prisional do país, atrás apenas do Ceará. E antes de encerrar esse giro de notícias, uma última informação. Um garimpeiro denunciado pelo MPF foi condenado pela Justiça pela exploração ilegal de 220 toneladas de minério na Floresta Nacional de Itacaiunas, uma unidade de conservação no Pará. Ele terá de pagar indenização de R$100 mil. Mudando de assunto, tem notícia boa para os quilombolas do Maranhão. Conta pra gente, Augusto Viana. Eliane, as comunidades de Frechal, no município de Mirinzal, e Jamari dos Pretos, em Turiaçu, no Maranhão, conseguiram na Justiça dar mais um passo para o reconhecimento e a preservação da história e da cultura dos remanescentes de escravos. A decisão judicial determinou que o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tem um ano para realizar ações de preservação dessas comunidades. O IPHAN também foi condenado pela demora no processo de tombamento, que começou na década de 90, mas nunca foi concluído. O Ministério Público, que trabalha na garantia dos direitos das comunidades tradicionais, lembra que a proteção dos antigos quilombos é um direito assegurado pela Constituição. O assunto não é novo, a maioria das pessoas já ouviu falar de fake news ou simplesmente notícia falsa. Mas será que quem lê uma notícia, uma publicação nas redes sociais, checa se ela é verdadeira antes mesmo de compartilhar ou espalhar a informação? Você viu essa notícia que circulou essa semana nas redes sociais? É impossível disso acontecer, né? Porque o urso panda, eles vivem lá na China, né? Oceano em Brasília? Onde que tem? Não tem. Aqui não existe urso, não existe esses ursos. E você acha que essa notícia é o quê? É uma mentira. Eu acho que isso é montagem, velho. Eu acho que é mentira, porque agora tem tal do fake news. É verdade ou mentira, né? É um fake news, né? Fake news. Felizmente por aqui as pessoas estão atentas às notícias falsas. E como reconhecer uma fake news? Parece óbvio, mas não é. Veja só. Em geral, as fake news afirmam que não são boatos. Usam títulos bombásticos e palavras como cuidado e atenção. Omitem informações como data e local. Não mostram mais de um lado da história. Tem muitos erros gramaticais e ortográficos. Na maioria das vezes, sugerem consequências trágicas e sempre pedem para ser compartilhadas. O Ministério Público está atento. Quer mais informações como esta? Acesse a página do MPF nas redes sociais e fique por dentro das notícias verdadeiras. E no próximo bloco vamos até Sergipe, onde um projeto do Ministério Público tem transformado a vida de estudantes e professores. Não saia daí, eu volto já. Você sabia que as escolas públicas de educação básica em todo o país devem oferecer merenda aos estudantes? O cardápio deve ser elaborado por nutricionistas, de acordo com os hábitos alimentares de cada região, atendendo às necessidades nutricionais dos alunos. 30% do valor destinado ao programa são para a compra de produtos da agricultura familiar das comunidades locais. Em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, o MPF recomendou melhorias na merenda escolar após encontrar diversas irregularidades.
A sociedade também pode ajudar a fiscalizar a qualidade da merenda por meio do Conselho de Alimentação Escolar. Quer mais informações como esta? Acesse facebook.com/mpfederal. Os efeitos do projeto Ministério Público pela Educação, o MP Eduque, já começam a ser sentidos no estado de Sergipe. Além de reformas e melhorias no ensino, alunos e professores contam com mais segurança nas escolas. Gabriel faz esse percurso diariamente e lembra como era a escola há bem pouco tempo atrás. Onde fica o estacionamento era só mato, grama, não era todo murado como é hoje. Não tinha, no frente do portão tinha o nome do colégio. Realidade que começou a ser mudada depois que o projeto Ministério Público pela Educação, o MP Eduque, entrou em ação. O MP Eduque, na verdade, é um projeto absolutamente extraordinário. Ele tem a capacidade de transformação da realidade de nossas crianças, de nossos jovens, desse aprimoramento tão necessário da escola pública brasileira e que pode modificar muito e para melhor o nosso país. Há 3 anos, gestores de municípios sergipanos firmaram um pacto com o Ministério Público e se comprometeram a mudar a situação da educação. E os resultados já começam a aparecer. Saiu o IDEB 2017, até então nós vínhamos trabalhando com o IDEB de 2015. Sergipe era o pior estado da federação, não é mais, não ocupa mais essa trágica posição. Avançamos, tem muito o que fazer, as melhoras foram em todos os níveis de ensino da escola pública. A parceria entre o MP Eduque e as escolas proporciona avanços não só na educação, mas na comunidade ao redor. Aqui no Colégio Estadual Joana de Freitas, por exemplo, a segurança voltou a fazer parte da rotina não só dos alunos, mas da vizinhança. Anteriormente, nós tínhamos aqui quase 6 boletins de ocorrência de violência, roubo, assaltos. Quando a comunidade passou a ter acesso às atividades das escolas e a participar diretamente nos eventos da escola, nós diminuímos bastante e hoje zeramos. Nós não passamos um ano sem nenhuma ocorrência. 75 municípios sergipanos adotaram as medidas apresentadas pelo MP Eduque e 280 escolas já foram visitadas. Agora, durante a 9ª audiência pública, 6 municípios do Baixo São Francisco prestaram contas do que vem sendo trabalhado em cada instituição. A gente já está montando uma equipe para fazer toda a análise, todo o levantamento, porque se inicia com a sondagem, para a gente conhecer a realidade e, a partir do conhecimento dessa realidade, estruturar os caminhos que serão percorridos para que a gente possa alterar essa realidade. Lembra do Gabriel do início da reportagem? Então, ele espera por mais mudanças. Mais limpa, mais organizada, maior, tem uma estrutura melhor e precisa melhorar algumas coisas básicas. É isso aí, Gabriel. Vamos em busca de melhorias na educação e na vida de todos os brasileiros. Lembrando que 7 de outubro, domingo, tem eleição. Participe do Interesse Público, escreve pra gente, o nosso e-mail já está aí na tela. Para rever o programa, é só acessar youtube.com/tvmpf. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!